Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista e ao vivo pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você. Estamos juntos de segunda a sexta-feira, sempre à 1h30 da tarde, o horário que você sabe é uma tradição do debate político e do debate e da discussão dos temas importantes, né, que fazem aqui a nossa pauta, a pauta da cidade, da região metropolitana e sempre a discussão aberta também em cima dos temas, dos assuntos de interesse nacional, né, que infelizmente vão se repetindo, né? Há mais de um ano estamos falando sobre o vírus que começou lá em Wuhan, na China, né? E trouxemos aqui vários especialistas no assunto, né? Especialmente o Dr. Caseiro, o Dr. Aiden, enfim, e falando sobre essa situação toda. Não havia ainda conhecimento praticamente nenhum a respeito do coronavírus e ninguém podia imaginar que fosse acontecer o que aconteceu, né? Graças ao negacionismo, ao pouco caso do presidente da República, vivemos hoje um drama de quase 260 mil óbitos no Brasil em números oficiais, né? Há quem garanta que já superamos a marca de 300 mil vidas perdidas para a Covid-19 há bastante tempo. E, não sei se é surpresa, se não é mais surpresa, né? A Petrobras anunciou agora pela manhã um novo reajuste, né, de 5% nos combustíveis, especialmente gasolina e óleo diesel. Eu já não sei se é o quarto ou quinto reajuste, ou sei lá, não é? Eu sei que é insuportável o que está acontecendo. Não dá para o cara parar o seu carro a abastecer com 5,30, 5,20, né, a gasolina. E o diesel também um valor estrondoso, né? Lá em cima, o que complica e encarece, né, o frete de todas as mercadorias pelo Brasil afora, né? Você vai no supermercado, você se assusta, né? Você pega metade do carrinho, enche metade do carrinho, gasta uma fortuna, né? Vai na feira, uma sacola ali e tal, uma nota braba que você deixa na feira, né? Açougue, vai comprar uma carninha, olha, deixa lá suado o cartão de crédito ali, até treme na mão da gente, né? Então é uma situação insuportável que nós estamos vivendo num país, né? O presidente da República teve um chilique, a questão de 10 dias atrás, fez a demissão, deu um show aí para o país inteiro, dizendo que o presidente da Petrobras, Castelo Branco, não seria reconduzido ao cargo, vai sair porque não tem visão social e precisamos de previsibilidade, né? Ele sai no próximo dia 20. Aí tem alguns loucos aí, né? Alguns debilóides na nossa pobre mídia nacional, principalmente, né? Só que repercute por aqui também, né? Dizendo que devia se coibir a atuação do presidente da Petrobras, Castelo Branco, até a saída dele no próximo dia 20. Só que não é ele que faz o que concede, que determina, não é? É toda uma situação que converge com o mercado internacional e é aprovado ou não pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal Administrativo da Petrobras, onde ele, Castelo Branco, é o presidente e onde teremos lá o general Luna, não é? A partir do dia 21, né, de março. Então é uma confusão danada, uma troca de informações. Os governadores agora, 16 governadores em carta aberta, vieram desmentir, acusar o presidente Bolsonaro de mentiroso, né, de mentir, né, com os números que ele demonstra ter repassado aí para esses 16 estados em combate ao coronavírus, combate ao Covid-19, que ninguém sabe, ninguém viu nesses valores caindo aí nos cofres desses estados todos, né? Uma situação difícil, né, que nós estamos vivendo, mas temos que continuar firme aqui, né? Firmes na luta, né? Combatendo o bom combate e orando, né, também, né, para que não sejamos pegos de surpresa por novas cepas e que tenhamos vacina, né? O Instituto Butantan garantiu mais de 20 milhões de doses aí para final de março, enfim, né? E esperamos que isso realmente possa se confirmar. De segunda a sexta-feira, 8 da noite, você acompanha também a nossa reprise aqui na Santa Cecília TV. Hoje, com prazer, recebendo o Flávio Prado, que é o vice-presidente do Unafisco aqui na nossa região. O Unafisco, você sabe, é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, né? Tem muitas questões aí para serem debatidas, uma delas a PEC emergencial, a reforma tributária, então essa sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu, né? Um dia falaram sobre ela, jogaram a reforma tributária, colocaram a reforma tributária para ser discutida, enfim, mas cadê, né?
O Paulo Guedes nem sabe o que existe a reforma tributária, nem sabe em que pé está, nem quem vai, sei lá quem é o relator, eu sei lá o que vai acontecer com a reforma tributária que estava proposta aí. Flávio Prado, um prazer revê-lo, prazer recebê-lo mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, doutorão. Na medida do possível, na medida do né? Possível, a claro. gente sabe, fica muito triste, minha solidariedade a todas as pessoas que estão com todas as famílias que estão com pessoas doentes ou que já perderam alguém, mas é um prazer poder estar aqui e falar um pouco sobre esses assuntos que são bastante atuais, né? E que afetam tanto a vida da gente, tanto no Brasil como um todo, quanto aqui em Santos especificamente, né? É verdade. Obrigado, Flávio Prado, por estar conosco. Lá na ponta está o Marcos Santana, atento às informações que vão surgindo, né? As informações pelas redes sociais e a sua participação, que é sempre importante aqui conosco. Tudo certo por aí, né, Santana? Desejar boa tarde a todos. Na medida do possível, tudo bem. Edgar Butrão, se me permite, quero fazer duas sugestões de leitura. A primeira é a edição do Jornal da Hora desse final de semana. Edgar, quando a gente explica alguma coisa óbvia e a pessoa não entende, aí a gente pergunta o seguinte: você quer que eu desenhe? Então foi justamente isso que nós fizemos no Jornal da Hora. Em vez de um texto corrido, nós fizemos aqui figuras, desenhos, ilustrações, tabelas, gráficos para explicar a dimensão, a gravidade da pandemia. Opa, aqui. O que são esses bonequinhos vermelhos? Isso aqui aí? é o seguinte, Edgar. Por exemplo, de cada 100 pessoas que são internadas com Covid-19, 50 vão para a UTI. 50%? É, 50%. De 50 pessoas, dessas pessoas que vão para a UTI, metade delas precisam de intubação. E dessas que precisam de intubação, 80% morrem. E desses 20% que sobrevivem, 25%, um quarto delas, morrem depois em consequência da Covid-19. Quer dizer, sequelas que ficam. Sequelas, acabam morrendo realmente, né? Então, outra comparação que eu fiz aqui, o número de mortes, 250 mil pessoas que morreram de Covid-19, seria suficiente para encher o Teatro do Sesc. Eu utilizei elementos aqui da nossa realidade próxima para as pessoas terem uma dimensão do que se trata. Seria suficiente encher o Teatro do Sesc 326 vezes. Seria suficiente, né, as 250 mil mortes, para lotar a Vila Belmiro 16 vezes. 250 mil mortes é o equivalente ao número total de pessoas que acompanharam o Réveillon 2019 e 2020 entre o Canal 2 e o Canal 4. Imagine a praia do Canal 2 e o Canal 4 lotada de pessoas. Aquilo ali é o equivalente de vítimas fatais da Covid-19 no Brasil. E mais do que isso, se a gente fizéssemos uma fila de pessoas que morreram de Covid-19, seria suficiente fazer uma enorme fila de Santos até o Rio de Janeiro, uma atrás da outra. Isso aí é o total de mortes da Covid-19. Acho que tentando explicar assim, talvez a gente dê uma ideia da dimensão para essas pessoas que recusam a negar a realidade, até que ela bate a sua porta, ela vitime fatalmente uma pessoa da sua família, do seu círculo de relacionamento. Esse é um convite que eu faço de garotos. O convite é uma leitura do artigo publicado na Jornal Tribuna de sábado agora, assinado pela fonoaudióloga Cida Coelho. O título é Máscara para quê? E ela explica bem explicadinho, o tal do efeito Dunning-Kruger, que, para a gente fazer uma tradução no português, é o famoso sabichonismo. Aquelas pessoas que acham que entendem muito mais de um assunto complexo do que os próprios especialistas. Então, vários especialistas em pandemia, em medicação, em imunidade de rebanho e assim por diante, as pessoas que querem desacreditar aquelas pessoas que estudaram uma vida inteira, os cientistas, os médicos, os especialistas, e acham que tomar cloroquina, não precisa usar máscara e assim por diante, é o suficiente para conter a pandemia. Então, são duas sugestões de leitura que eu faço para quem quiser se informar e também indicar para aquela pessoa próxima aí que ainda insiste e persiste em negar a realidade. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Pontos de Vista com Edgar Butrão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv.
As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre nosso boa noite para você que acompanha a reprise do Ponto de Vista a partir das 20 horas. Lembrando, né, o programa termina ao vivo às 14h30, nesse espaço de tempo. Sabe Deus, né? O que pode acontecer ou deixar de acontecer na combalida República Brasileira, né? Deixar de acontecer, deixar de chegar vacinas, né? Isso porque lá atrás esse governo que aí está resolveu não dar bola para isso, né? Resolveu boicotar a importação de vacinas, a compra de vacinas, enfim, né? Poderíamos ter aí hoje um número enorme aí de vacinas, tanto da Coronavac como da própria Pfizer, né? Que é uma vacina, segundo explicou aqui o Dr. Caseiro na semana passada, uma vacina espetacular, uma inovação, né? Algo que jamais havia sido visto em termos de vacinação no mundo. E outros tipos, essa AstraZeneca também, não é? Que é contratada pela laboratório Fiocruz, né? E estamos aí, né? Os planos eram de que aos 60 anos de idade eu fosse vacinado agora. Hoje é dia 1, né? Dia 3, 4 agora desse mês de março. Sabe Deus, né? Talvez Deus saiba, né? Espero que Ele saiba, né? Qual é o dia, qual é o momento, qual o horário em que eu vou me vacinar contra a Covid-19, né? Por falar no Covid, 36.456 casos em Santos, com 1.099 óbitos. E por falar em vacina, segundo a Secretaria de Saúde de Santos, aqui a organização realmente é muito boa, a Secretaria funciona muito bem, né? Não só nas mãos do nosso secretário, né, Santana? Cata Preta. Cata Preta. Doutor Cata Inclusive, Preta. conseguiu também antecipar algumas fases, né? como também a chefe desse departamento, né, de vigilância aqui da Prefeitura de Santos, a Ana Valeiras, né? Isso. Valeiras, né? Ana Paula Valeiras, né? Muito competentes ambos, né? Já não precisa dizer também como foi o trabalho importantíssimo realizado pelo Fábio Ferraz, enfim, o governo do Paulo Alexandre e do Rogério Santos tem aí muita força, né, muita competência nessa área da saúde aqui na cidade. Então, até que a vacinação aqui em Santos, a gente tem que tirar o chapéu mais uma vez, 45.176 doses já foram aplicadas, 45.176 santistas já foram vacinados, o que dá mais de 10% da população. Enquanto o Brasil inteiro aí está tartarugando, né? Caminhando lentamente, vagarosamente, na faixa dos 3 e pouco por cento, né? Não passa disso. Em Santos já passamos dos 10% das pessoas a serem vacinadas. Verdade que temos aí 25, 27% aí de pessoas acima de 60 anos na cidade. 2.041.000 brasileiros, 2.041.628 brasileiros de São Paulo, do estado de São Paulo, já foram contaminados. 59.493 óbitos em todo o estado. E no Brasil, 10.551.259 pessoas foram contaminadas pelo Covid. 254.942 óbitos, né, que a gente lamenta profundamente, né? Agora, como eu disse na abertura, o Flávio Prado e Marcos Santana, os governadores, né, 16 governadores manifestaram hoje uma preocupação enorme em face à utilização pelo governo federal de instrumentos de comunicação oficial custeados por dinheiro público, a fim de produzir informação distorcida. Não sou eu que estou dizendo. São 16 governadores, né, de estados brasileiros que estão atacando, criticando e chamando o presidente da República de mentiroso, né? Em meio a uma pandemia, não é, desanota, de proporção inédita na história, agravada por uma contundente crise social e econômica, o governo federal parece priorizar a criação de confrontos, a construção de imagens maniqueístas e o enfraquecimento da cooperação, né? Então, estou tentando achar aqui os estados, né, que se manifestam, 16 estados que manifestaram, que assinaram essa carta, né? Você tem aqui o Renan Filho, de Alagoas, Valdez Góes, do Amapá, Camilo Santana, do Ceará, Renato Casagrande, do Espírito Santo, Ronaldo Caiado, de Goiás. Portanto, Ronaldo Caiado não é nenhum esquerdopata. Ronaldo Caiado é um homem de direita, né? Um homem inteligente, preparado, enfim, um médico, diga-se de passagem, foi senador, deputado, enfim.
Flávio Dino, Maranhão, Helder Barbalho, do Pará, João Azevedo, da Paraíba, Ratinho Júnior, aliado do presidente da República, governador do Paraná, Paulo Câmara, do Pernambuco, Wellington Dias, do Piauí, Cláudio Castro, que agora é o governador do Rio de Janeiro, né? Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, também não é nenhum esquerdopata, é governador do PSDB, João Dória, de São Paulo, e Belivaldo Chagas, do Sergipe. Portanto, aí... Tem mais 3, Edgar Buturão, que já aderiram. Então são 19. O Rui Costa, da Bahia, Mauro Mendes, do Mato Grosso, e Mauro Carlesse, de Tocantins. Então são 19 governadores, né, a abaixar o sarrafo em cima do governo federal, dizendo que todos os números apresentados pelo Ministério, pelo governo Bolsonaro, são mentirosos, os valores são outros, não foram repassados aos estados, e a gente está vivendo aí esse drama terrível. Já abro espaço aqui ao nosso Fernando Chagas, né, nosso cientista político, especialista em finanças públicas, né, e já entra no programa com essa bomba aí para resolver. Prazer revê-lo, Chagas. Prazer, olá amigos, um abraço a todos, em especial aos telespectadores. Teve um contratempo familiar, me atrasei um pouco, né? Faz parte. Faz parte. Não é Covid, não. Graças a Deus. É a idade mesmo, a idade que bate nos familiares, né? Desculpe o atraso. Mas em relação a isso, a questão da saúde, o dinheiro entra nos cofres municipais e nos cofres estaduais. E os erários, eles passam para a União e a União repassa para o Estado e para o município. Esse dinheiro, na realidade, é do município. O que ele retirou foi o dinheiro suplementar que vinha para os hospitais de campanha. Ele reduziu esses hospitais de campanha para, não chega a 20%, se não me falha a memória, 13% ou 15%. E agora ele está utilizando o dinheiro que é do Estado, o dinheiro que é do município, que é obrigatório, independentemente de Covid. Esse dinheiro tem que ser repassado para os municípios. E ele está dizendo que ele repassou. Isto é constitucional, isto é legal. O que os governadores estão falando, o dinheiro suplementar, o complementar que vinha para os hospitais de campanha, e que dia 31 de dezembro ele parou os repasses. Aí o que os governadores fizeram, e os municípios também, tiraram os hospitais de campanha, porque os municípios e os estados não têm recursos para garantir os hospitais de campanha. Nós temos que entender que isto aqui é uma federação de cooperação. Federação, os 3 entes têm que trabalhar em conjunto. E, pelo visto, só o município e estado estão trabalhando para combater a Covid, pela vida, enquanto a União está combatendo a favor da Covid, contra a vida. Este é o grande problema. Então, o que nós precisamos definitivamente é uma pressão, realmente, uma pressão de governadores e de prefeitos, não no governo federal, mas no Senado, pedir a abertura da CPI. Para investigar o combate à Covid. Já tem assinatura suficiente, basta apenas o senador, presidente Rodrigo Pacheco, apresentar na mesa, e também os partidos nomearem os seus membros para a comissão, porque também não adianta apresentar e não nomear os membros. Eu vejo que é uma pressão muito grande, principalmente do Nordeste, liderado pelo Tasso Gereissati, e espero que a CPI saia. Não acredito em punição, mas pelo menos que o governo federal faça a sua parte, passe recursos para combater a Covid. Só para encerrar, Buturão, a Covid hoje, no mês de março, está maior do que a Covid no ano passado, no mesmo mês de março. Enquanto o mundo diminui, a Covid aqui aumenta. Não é ideologia, não é briga partidária, não é nada. Simplesmente nós temos que combater a Covid e lutar pela vida das pessoas. São 253 mil mortos. São 3 aviões que caem todo dia. 3 aviões que caem todo dia. Está na hora de parar de brincar com a vida das pessoas, Buturão. Não tem dúvida, né? Que a gente debate aqui, viu, Flávio, diariamente aqui no Ponto de Vista, nessa tese aqui. Os governos estaduais e as prefeituras, como lembrou o Chagas, não têm condições de arcar com esses custos todos sozinhos, né? Sozinhos. Sim, inclusive porque os estados e os municípios, eles não podem gerar uma dívida, ele não pode chegar, olha, eu vou gastar mais aqui porque eu estou precisando, ou chega no banco ali, pega um dinheiro ou emite um título, como era antigamente. Antigamente,
até os anos 80, 90 mais ou menos, teve várias alterações legislativas aí que proibiram isso, dos estados emitirem dívida própria. Hoje só a União que pode emitir dívida própria. Então, muito do dinheiro que foi usado para pagar o auxílio emergencial, para pagar o combate à Covid do ano passado, foi com base em dívida que a União emitiu, e só a União pode emitir. Então, esse é um dinheiro que só a União pode gastar, não tem como o Estado, de onde o Estado, o município tirar, e inclusive era uma coisa, o governo e parte do Congresso, inclusive, supôs que a pandemia fosse acabar em 31 de dezembro de 2019, porque eles fizeram o chamado orçamento de guerra com validade até 31 de dezembro de 2019, supondo que a pandemia ia ter acabado até então. 20, né? 2020. De 2020, desculpa. Só que a gente vê que a realidade é outra. Na verdade, a gente está vivendo um outro surto muito maior que o primeiro, que eu não quero nem pensar o que vai acontecer quando começar a chegar o inverno aí, né? Eu espero que até lá a gente já tenha uma cobertura de vacinação maior, mas é uma situação que já poderia ter sido equacionada se os atores envolvidos aí tivessem sido mais responsáveis para ver, olha, em 2021 vai continuar tendo pandemia, a gente vai precisar auxiliar tanto o combate à pandemia quanto o estímulo à economia para as pessoas poderem continuar funcionando, para a economia continuar funcionando, as pessoas continuarem tendo como sobreviver, né? Diga, Santana. O Edgar Buturão, Flávio e Chagos. Não, sim. O que mais me impressiona nesse episódio é que confirma que Jair Bolsonaro ele usa a mentira como método. É uma estratégia, é método. Ele sempre busca atribuir a responsabilidade, ele busca tirar a responsabilidade de si e atribuir a outros. Primeiro foi aquela ladainha dele de falar, não pude fazer nada porque o Supremo Tribunal Federal me impediu. É uma grande mentira, né? Só mesmo aqueles fiéis mais cegos que ainda acreditam nessa lorota. E agora ele quer atribuir a responsabilidade aos governadores, inclusive inflando os valores. Por exemplo, teve um estado que ele falou que ele repassou o dobro do orçamento estadual de um estado. Veja só, é uma mentira compulsiva. Na quinta-feira, ele fez uma live que é criminosa. Ele falou que usar a máscara para se proteger contra a Covid não tem eficácia alguma. Ao contrário, faz mal utilizar a máscara. Você que está aí na pandemia, você pode acreditar numa coisa dessa? O presidente da República condenando o uso de máscara no meio de uma pandemia. Sem falar na política desastrosa, ele está sabotando o Plano Nacional de Vacinação. Então, mais uma vez, mais do que nunca, os brasileiros que querem o bem do país, não importa como votaram em 2018, eles têm que perceber que o principal adversário do Jair Bolsonaro não é PT, não é esquerda, não é nenhum outro partido, nenhuma outra liderança política. É a verdade, são os fatos, os principais adversários de Jair Bolsonaro. Eu vou repetir antes da gente ir para o intervalo, né? Veja como essa situação ela fica completamente superada em relação à ideologia política, à direita, à esquerda, centro, enfim, é isso que eu quero deixar bem claro aqui. 16 governadores assinaram essa carta, o Santana lembrou de mais 3 agora aí que também avalizaram essa carta, que desmente, né, o presidente da República, chama o presidente da República de mentiroso, porque não repassou aos municípios os valores que anuncia, né, que o Ministério anuncia, enfim, né? Renan Filho, Valdez Góes, Camilo Santana, Renato Casagrande, Renan de Alagoas, o Góes de Amapá, o Camilo Santana do Ceará, Casagrande do Espírito Santo, Ronaldo Caiado de Goiás, homem de direita, repito, Flávio Dino do Maranhão, Helder Barbalho do Pará, figura do MDB, né? Se puder estar do lado do Bolsonaro, vai estar, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. João Azevedo da Paraíba, Ratinho Júnior, aliado, né, de primeira hora do presidente da República no Paraná, né? Paulo Câmara, que é do PSB, né, Pernambuco, Wellington Dias, Piauí, Cláudio Castro, que se exerce o cargo no Rio de Janeiro, né, porque o Witzel foi afastado, né, e provavelmente vai perder o cargo, né? Fátima Bezerra, Rio Grande do Norte, Eduardo Leite, do PSDB, como João Dória também, de São Paulo, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, e Belivaldo Chagas, do Sergipe. Tem mais 3 aí para Rui Costa, da Bahia, né? PT, né? Mauro Mendes, do DEM,
E Mauro Carlesse, que também é do DEM de Tocantins. Mais 2 de centro-direita, né? 2 governadores do DEM, que tem uma série de cargos que estão ligados aí, de uma maneira ou de outra, ao presidente da República. Ou seja, transcende essa conversa mole de direita, de esquerda, de centro, enfim, né? Os governadores estão em desespero, completo desespero, né? Os estados estão todos colapsando, no que diz respeito à internação de UTI, principalmente, não, todos os leitos, né? O Albert Einstein anunciou sexta-feira 104%, né, de leitos utilizados na UTI do Albert Einstein. O Sírio-Libanês está com 90 e não sei quantos por cento, né? Oswaldo Cruz, Santa Catarina, enfim. A Baixada Santista, graças a Deus, e a atuação dos prefeitos, principalmente, né, vive aí numa situação menos complicada. Mas, se a coisa não for contida, onde é que vamos parar, né? Um break, voltamos já. Muito bem, a sequência do nosso ponto de vista, o Fernando Chagas aqui com a gente, cientista político, sempre figura muito experiente em finanças públicas. Também conosco o Flávio Prado, que é o vice-presidente do Unafisco aqui na Baixada, e o Marcos Santana atento aí às informações mais importantes que vão seguindo. Bom, temos aí a tal da PEC emergencial, né? E a questão mais grave que foi colocada aí, me parece, né, não sei se vocês vão concordar, né, é que o governo queria, né, acabar com o piso, né, envolvendo o investimento na área da saúde, 15% obrigatório para os municípios, né, e 25% na área da educação. Eu queria desvincular, na verdade, né, dessa obrigatoriedade, né, o Flávio. Isso decididamente não passa no Senado. Na última quinta-feira o governo levou uma trauletada, né, e me parece que agora vão tentar aprovar de uma outra forma, né? Essa PEC tem uma série de problemas, inclusive do conceito. Inicialmente, ela apareceu até antes da pandemia, né, mas agora estavam tentando usar o contexto da pandemia para aprovar o auxílio emergencial, de forma que, aprovando essa PEC, conseguiria os recursos lá para o auxílio emergencial, o que é uma falácia. Eles estão tentando, na verdade, fazer uma venda casada, de juntar uma necessidade, que é a questão do auxílio emergencial, com uma questão que eles estão tentando fazer uma série de reformas muito estruturais ali nesse texto e que não estão passando batido. Inclusive, se não tivesse sido a reação da sociedade em relação a essa questão do piso da saúde e educação, teria passado batido. E, infelizmente, isso foi retirado, o relator falou que vai retirar do texto, ele não apresentou um texto novo para poder conferir. E uma questão que afeta, inclusive, a gente, e claro, tem menos mídia do que a questão da saúde e educação, mas é que também a PEC também retiraria a vinculação dos recursos para as administrações tributárias. Então, até para explicar, uma parte de tudo que é arrecadado, tanto na União, pela Receita Federal, quanto pelos estados, pelas secretarias de Fazenda, quanto pelos municípios, uma parte do que é arrecadado pode ser separado para poder manter a máquina da arrecadação. Por que isso? Porque, por exemplo, vou falar no caso da Receita Federal, que é onde eu conheço melhor, né? Esses recursos ajudam a pagar, por exemplo, o desenvolvimento de sistemas de informação do próprio programa do imposto de renda, por exemplo, que está começando agora desse ano, né? Ou toda a infraestrutura de fiscalização da Receita, por exemplo, a Lancha, que atua no combate ao tráfico aqui no Porto, na alfândega, né? Que inclusive semana sim, semana também tem apreendido cocaína lá no Porto. E essa vinculação existe na Constituição porque se você colocar os órgãos de arrecadação junto com os demais órgãos para disputar o orçamento ali, a arrecadação sempre ia acabar perdendo, o que ia prejudicar o próprio ente, seja União, Estados, municípios, no longo prazo. Então, o Constituinte colocou essa possibilidade lá. E agora o relator queria tirar isso junto com as vinculações da saúde e educação. Agora ele falou que vai manter as vinculações da saúde e educação, mas não falou nada da questão da administração tributária, que eu até entendo
essa questão da saúde e educação, de fato, é muito relevante, tem bastante holofote, mas a gente vai ter que ver amanhã se ele apresentar esse texto Mas, mesmo. Flávio, nesse caso da vinculação de parte da receita para as administrações tributárias, se não tiver arrecadação, não tem saúde, não tem educação, não tem segurança. Isso é uma proteção, não é uma proteção para o auditor fiscal, é uma proteção para a administração tributária. A administração tributária é tão importante porque ela que arrecada, ela que combate a evasão, a elisão não, vamos dizer a evasão, a sonegação, para que tenha recursos para atender todas as necessidades básicas da população, seja na União, no Estado ou no município. Agora, o que mais me preocupa, desculpe o termo, telespectador, o que o Paulo Guedes está fazendo, de novo Paulo Guedes, o que o Paulo Guedes está fazendo é coação. Emergência é urgente, emergência eu preciso imediatamente. Então o que ele quer? Ele quer pegar uma PEC do ano passado, que nós discutimos aqui em fevereiro, o Flávio Prado estava aqui em fevereiro, nós já dizíamos que essa PEC era um cavalo de Troia. Ela, dentro dela, ela só tem maldades de uma pessoa que não conhece administração pública, não conhece finanças públicas, pode conhecer especulação no mercado financeiro, mas da administração pública e finanças públicas ele não conhece. Então, o que ele fez? Ele embutiu um monte de coisa. Ficou parado um ano. Ficou parado um ano, Boturão, até porque o Bolsonaro é contra. Por que o Bolsonaro é contra? São 12 milhões de servidores públicos no Brasil. E ele conta com esses servidores públicos para a sua reeleição. Claro. Então, na realidade, é o Guedes que embutiu isso de novo, numa emergência. Nós precisamos do auxílio emergencial para ontem. Então, o que ele aproveitou? Ele fez uma coação para que passasse a PEC emergencial, que são recursos para o auxílio emergencial, colocando uma série de cortes no servidor público e na administração pública e na receita. Ele está confundindo, não. Ele está fazendo de propósito um assunto conjuntural com estrutural. O que mais me preocupa agora não é o cientista político que está falando, né? É um servidor público de carreira. Fala-se muito que o Brasil gasta demais com um servidor público. Só vou alertar o telespectador. 60% dos recursos, 60% dos recursos que são gastos em toda a administração pública do Brasil são gastos pelos municípios. Então, 60% de todo o bolo que o Brasil gasta com a administração pública são gastos pelo município. E desse montante, 40%, Boturão, saúde e educação. No momento que fizer um corte, não vai cortar o da União para o auxílio emergencial. Vai cortar dos municípios, que já não tem. E vai cortar da saúde e educação. Aí amanhã, aquela pessoa de baixa renda ou de média renda, que não tem mais plano de saúde, não tem mais escola particular, ele vai na educação, não vai ter vaga. Ele vai na policlínica, não vai ter policlínica. É isso que as pessoas... Me corrija se eu estiver errado. Então, usa-se o servidor público. Eu sou servidor público de carreira sim, posso ser corporativista sim, mas aqui eu não estou falando de servidor público. Eu estou falando de atender às necessidades básicas da população. Se atende às necessidades básicas da população com esses 40% de gastos públicos no município. Repito, educação e saúde. Onde já se viu fazer uma PEC para cortar educação e saúde em plena pandemia. A saúde, logicamente, nós precisamos de recursos para combater a pandemia. E o setor mais atingido pela pandemia depois da saúde é a educação. As crianças estão em casa, as crianças não estão estudando, são gerações perdidas. E ainda a gente vai cortar dinheiro da saúde e educação. Ah, não vamos mexer. Se não vai mexer, para que cortar? Então, não corta se não vai mexer. Então, o interesse, sim, é mexer para cortar. Quem vai pagar, infelizmente, Flávio Prado, me corrija se eu estiver errado, é a população de baixa renda. Então, não estou nem falando da União, não, estou falando dos municípios. Vão cortar, vão fazer um corte assim, ó. E mais ainda, Boturão, só para encerrar. Mas isso aí não passa, né? Isso não vai passar. Não, mas o que a ideia era essa. Né? Não, mas o que pode passar, ele tem ideia assim, de congelar. Aí é o servidor público, de novo, ele tem ideia de já está congelado por 2 anos, ele tem ideia, quando eu digo é o Guedes, tem ideia de congelar por 4 anos. Se acontecer por 4 anos, Boturão,
Eu vou pegar o exemplo da Prefeitura de Santos. Só junto comigo tem 2.000 funcionários para se aposentarem. Eles vão se aposentar. Simplesmente isso. Já que eu vou ficar com o meu salário congelado, eu vou me aposentar. E vou compensar o meu salário com a experiência que esses servidores têm na livre iniciativa. E Mas você tivemos em Santos um período longo assim de que não houve reajuste, né? Teve 7 anos. 7 anos sem reajuste. 7 anos. Era o governo Beto Mansur aqui em Beto Santos, Mansur. né? Ficamos 7 anos Ele sem... deu um reajuste no primeiro ano, depois Isso, ficou de 7 anos sem Na repassar prática foi absolutamente cortar nada. salário, né? Foi cortar salário. Porque tinha a inflação. Agora, Embora era uma inflação muito baixa, né? Não, o real era uma moeda mais É. forte, era um E momento hoje nós diferente. temos uma inflação no IGPM, não estou dizendo IPCA, de 25%. Chegou a 28%. Servidor público que pudesse se aposentar... O Chagas, agora... Não, desculpa, só um adendo, que isso é uma coisa que não... Estão falando, tem que congelar o servidor público, etc. e tal. Mas olha, o militar também é um tipo de servidor público, mas o reajuste dele está garantido ali. Ele não vai ter o congelamento. E a reforma da Previdência prejudicou todo mundo. Menos eles. Menos eles. Sim. Na realidade, Flávio, o que está passando dos limites é um governo militar brigando com a população e brigando com o servidor público civil. É o servidor público civil que garante a máquina. O militar é competente? O militar pode ser competente na sua atuação militar. O Pazuello está mostrando que o militar não é competente na área civil. Quando a área civil é a área da administração pública. Então, o que se pegou? Se pegou que o servidor público ganha muito, a grande maioria, o Flávio está aqui, a grande maioria não ganha muito, só ganha muito quem está no alto da carreira, em carreiras típicas de Estado. Os outros não ganham muito, tanto que a segurança pública, um dos problemas é a falta de recursos, e pegaram o servidor público para pagar auxílio emergencial. Não é o servidor público que vai pagar auxílio emergencial, só para encerrar. Para pagar auxílio emergencial, acaba com as desonerações. O militar, como o Flávio falou, militar tem recursos previstos, um orçamento que ainda não foi aprovado, tira 10 bilhões dos militares e tira 20 bilhões de renúncias tributárias, dão uns 30 bilhões, pronto. Inclusive, a gente tem estudos que comprovam que a gente tem no Brasil uma série de o que a gente chama de privilégios tributários, que assim são vários setores que foram lá e conseguiram um ajuste na legislação ali para conseguir pagar menos. E assim, eu não estou falando de 10, 20 bilhões não, estou falando de 315 bilhões por ano, que são assim, você tem isenções que têm renúncias, que é um tributo que determinado setor, por uma legislação, deixa de ter que pagar. Tem alguns casos desses que são úteis, que são para gerar emprego e que às vezes até geram emprego mesmo. Só que tem casos em que não faz sentido nenhum. Então, por exemplo, a gente tem no orçamento da União, a gente tem 500 milhões de reais de renúncia tributária para subsidiar a venda de água mineral. Aquela coisa, olha, mas água mineral tem esse benefício de PIS/COFINS, mas saneamento básico não. Então, a água que você está ali na torneira, você está pagando tributo que na água mineral comprada no supermercado ali, que não é todo mundo que compra, óbvio, né? Tá isenta. Ou, por exemplo, uma situação até que saiu uma reportagem recente, que é um benefício fiscal que as engarrafadoras de refrigerante têm. Então, a cada refrigerante, cada latinha, garrafa de refrigerante que elas vendem, elas colocam lá uma gotinha de produto de extrato produzido na Amazônia. Então, se ela colocar aquela gotinha, ela ganha alguns centavos de dinheiro da União. Então, a União praticamente pagou para essas engarrafadoras 1,8 bilhão de reais. O setor automotivo, quanto tem de renúncia? Eu não estou com o número de cabeça aqui, eu também não muito. tenho esse número, mas é um... Você falou 400 bilhões? 315. Tira 30 bilhões. Tira 30 bilhões. E pronto, o auxílio emergencial está resolvido. Mas aí tem os lobbies, né? Não é aqui defender o servidor público, é defender a administração pública, porque se fizer isso, o Boturão, quem vai pagar é a classe média e a classe mais baixa, que está cada vez mais dependente do poder público. Quem está aplicando vacina nas pessoas, nos idosos? Não é o serviço público? Saúde.
É a saúde pública, SUS. por exemplo. É um exemplo claro, nítido, né? O ex-ministro Mandetta, né, por exemplo, que a gente sabe que era um sujeito patrocinado, né, pelos planos de saúde, né? O Mandetta foi lá, o objetivo principal dele no começo realmente era enfraquecer o SUS ao extremo, né? Hoje já qualquer um sabe disso, tá certo? Não precisa ser nenhum gênio. Quando ele se deparou com aquela bomba do Covid, do coronavírus crescendo, viu a situação no mundo, é um homem inteligente, preparado, né? Já tinha sido secretário de Estado, deputado federal 2 vezes, essa coisa toda, falou, não, espera um pouco. Estamos tudo errado aqui, a gente se agarra no SUS, nós estamos perdidos, você engolido aqui. Né? Mandetta não tinha noção da complexidade do sistema público brasileiro, da capilaridade e da qualidade dos funcionários públicos. Né? Vamos lembrar que em 2010 o SUS, o Brasil, conseguiu vacinar 82 milhões de pessoas em apenas 3 meses. Quer dizer, o problema hoje nosso aqui é que falta vacina. Se tivéssemos vacinas aqui, o Brasil não só vacinaria a sua população, como daria exemplo para o mundo. Né? Infelizmente, nós estamos dando marcha ré. Agora, com relação a essa verdadeira chantagem que a equipe econômica está fazendo, quem defende essa explosão da quantidade mínima de investimento para saúde e educação, parece que acha que a saúde e a educação no Brasil vão muito bem, obrigado, que estão sobrando recursos. É justamente o contrário, né? Então, na prática, eles estão fazendo, é a famosa tática do colocar o bode na sala. Você coloca uma dificuldade para tentar uma facilidade. Então, eles querem usar essa alteração aí para aprovar uma quebra na Constituição e acabar com essa garantia mínima de investimentos na saúde e na educação. Intervalo, já retomamos a sequência aqui do Ponto de Vista, em instantes. Olha aqui, Petrobras, como eu disse na abertura, anunciou hoje o 5º, não é brincadeira não, hein? Não estamos em novembro ainda, vou lembrar você, hoje é 1º de março de 2021. 1º de março de 2021, a Petrobras anuncia o 5º reajuste nos combustíveis. 5% na gasolina, 5% no óleo diesel. Né? E aí, presidente? Teve um chilique aí na outra semana, disse que o Castelo Branco não ficava mais, que o Castelo Branco não tem visão social, trabalha home office, à distância, não vai na empresa, essa coisa toda. Deu um prejuízo enorme, não é? Para a Petrobras, nas bolsas de valores, não só na Bovespa, como pelo mundo afora. Uma perda inacreditável para as pessoas que têm ações na bolsa, né? Para os seus cotistas, enfim, né? E aí a gasolina volta a subir. Aí tem loucos, como eu disse há pouco, né? E pior é que loucos que usam microfone, né? Esse é o grande problema. E de emissoras fortes, né? Que têm audiência nacional, né? Dizendo que o Castelo Branco tinha que ser contido até o próximo dia 20, que é o dia que ele sai, o último dia dele como presidente da Petrobras. Né? Aí o general Lula assume no dia 21, né? E aí você cancela, né, essa contenção aí do presidente da Petrobras. E aí, o doutor Chagas, meu caro Flávio Prado, Santana, enfim, nós vamos parar aonde? Daqui a pouco vai estar R$10, é isso? Vai, e o dólar vai disparar. Cada vez que ele ameaça em fazer uma intervenção, o dólar dispara. E o dólar é importante para o aumento do preço da gasolina e do preço do diesel. Não sei se o Flávio até pode falar melhor do que eu. A CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico, tem essa finalidade. A CID ela não é arrecadatória. A CID ela é para incidir sobre os combustíveis. Quando o combustível aumenta, você mantém, você diminui a CID, mas mantém o preço do combustível. Quando o combustível diminui, você aumenta a CID. Uma coisa para compensar a outra. Só que isso hoje não é suficiente, Boturão e telespectadores. O que eu proporia, e o Guedes está lá, hoje até está conversando com o Boturão, o Guedes está lá há 26 meses. Por que ele não fez um fundo? Tirar dinheiro de onde? Dos royalties. Faz um fundo para compensação de proteção.
O preço do derivado de petróleo ele fica estável. Quando ele aumentar, para não dar prejuízo, quando o preço do combustível aumentar e não puder repassar para o consumidor, pega esse fundo formado por royalties e compensa para não prejudicar a Petrobras. Faz esse fundo, só que ele está 26 meses lá e sabe-se que o problema é estrutural. E Boturão, telespectadores, esse problema não vai ser resolvido. Desde final do século passado, início desse século, quando o Brasil passa a ser exportador de petróleo, ele tem que ter a paridade com o preço internacional do petróleo. Aumentar lá, aumentar cá. Como se compensa isso? Se compensa com a CID criando o fundo. O fundo é dos royalties. É um problema estrutural que pode segurar o máximo que quiser o preço da gasolina. Vai aumentar o dólar. Aumentando o dólar, aumenta o preço da gasolina. Não é repassado? Ou tem um subsídio do Tesouro Nacional, ou tem a Petrobras pagando. Aí o que ocorre? Hoje o governo vai zerar, inicia o período de zerar o COFINS, né? O Flávio Prado pode falar, é pequeno. Isso, então, é um efeito relativamente pequeno. E o que é preocupante em relação a esse tipo de política é que ela não é sustentável no longo prazo. Então, você fala assim, ó, isso aqui está caro, então eu vou tirar o tributo aqui para ficar um pouquinho mais barato. Assim, se entrar no mérito, tudo bem, tem coisas que têm que ser incentivadas. Agora, essa política de, olha, vamos baixar o preço do combustível baixando o tributo, acaba sendo perversa, primeiro porque você está tirando recursos, os valores do PIS/COFINS vão para a Seguridade Social, vão para a saúde e previdência. Você está tirando valores que iriam para a saúde e previdências. Ou seja, a previdência que já era uma área que supostamente deficitária, etc. Então você está tirando dinheiro ali. Então, isso não é sustentável no longo prazo. Ou seja, como o Chagas colocou, essa questão do dólar não vai ser resolvida no curto prazo, nem no médio prazo. É uma coisa assim teria que ter uma grande política econômica muito mais progressista, muito mais que atuasse de forma a melhorar a situação da economia brasileira e do real em relação a outras moedas, para evitar que essa questão continuasse. Porque, digamos que tire o PIS/COFINS agora, daqui a 6 meses esse problema vai continuar. E essa questão, a União pôde ir lá e tirar um pouco do tributo. Agora, os estados, para bem ou para mal, eles precisam dos recursos do ICMS dos combustíveis. Não é porque o governador arrecada ali porque ele é o malvado que gosta de cobrar imposto. Não, ele precisa ter dinheiro para poder pagar a polícia, para poder pagar a saúde, para poder pagar a educação do estado e para repassar esses valores para os municípios. Então, é uma situação muito preocupante e que, como a gente já comentou, poderia ser resolvida com uma política econômica que, por exemplo, como você colocou, Chagas, fizesse um fundo de estabilização ali, que poderia, por exemplo, ser custeado com a revisão de renúncias ou assim, a gente está numa situação de déficit, vamos pensar no imposto de grandes fortunas, que mesmo que seja uma coisa pontual, de uma vez só, consiga ajudar. Tem um projeto ajudar. de lei lá no Senado, parado, lá congelado, desde a época do então senador Fernando Henrique Cardoso. Acho que não estava nem no PSDB ainda, viu? Acho que ainda era MDB, PMDB, né? Depois é que fundaram o PSDB e tal, né? Vocês entenderam bem o que o Flávio Prado falou, né? O governador malvado não é o que cobra imposto. O imposto tem que ser cobrado mesmo. Agora, aumentar alíquotas numa pandemia como nós estamos vivendo, aí eu vou dizer uma coisa para você, viu? É malvado? Quem faz isso? Não, eu acho que o timing poderia ter sido bem melhor, né? Porque eu acho que também foi aquela situação de acharem que a pandemia estaria resolvida em 31 de dezembro de 2020. São essas mentalidades fiscalistas, né, que tem e não vê o momento. Exatamente. E se é uma pessoa que é liberal, sou eu, mas o momento não é ser liberal ou ser progressista, o momento é a realidade. Realidade não dá para aumentar tributo e nós temos que manter a saúde, a educação e a assistência social funcionando. E como nós vamos fazer isso? Com equilíbrio.
Qual é o equilíbrio? Uma das maneiras, aí, o que eu vejo hoje fundamental, Flávio, são as renúncias fiscais. Só que mexer com renúncias fiscais, os lobbies são muito fortes. Então sobra para quem não tem força no Congresso Nacional, pagar a conta. E essas renúncias fiscais, elas muitas vezes não têm contrapartida. E quando tem contrapartida, elas não são obedecidas. Então tem de onde tirar. Não sei se você concorda, imposto de renda também, alíquotas progressivas, maiores alíquotas, poderia melhorar a situação do Caixa da União. E o Caixa da União não vai ser resolvido agora. Nós vamos levar 10 anos para resolver o Caixa da União. Sim, não vai ser uma coisa no curto prazo. O nosso sindicato, o Sindifisco, defende uma ampla revisão do imposto de renda da pessoa física, principalmente para deixar ele mais progressivo, para que quem possa mais, pague mais. Porque, por dois motivos. Primeiro é a defasagem da tabela. Ou seja, hoje paga imposto de renda quem ganha a partir de R$ 1.903 por mês. Isso. Pelo nosso cálculo, essa tabela está totalmente desatualizada. Era para ter para a faixa de isenção, de totalmente isento, ser até R$ 4.000, ou seja, só acima disso você pagaria imposto. Uma pessoa que tem um salário de R$ 5.000, por exemplo, hoje paga R$ 505 de imposto. Era para pagar 1/5 disso. Então, a primeira questão teria que atualizar essa questão da tabela. É claro, teria perda de arrecadação, mas o que poderia compensar isso é fazer uma tributação racional dos lucros e dividendos. Hoje, os lucros, ou seja, a empresa tem um lucro na hora de distribuir para o sócio, o trabalhador ali, o funcionário, paga o imposto de renda, mas o sócio, na hora de receber esses valores, ele não paga imposto de renda nenhum. A proposta do nosso sindicato é que pague o sócio, ao receber esses lucros e dividendos, tem uma faixa de isenção também, ou seja, não é todo lucro, o pequeno empresário, por exemplo, vai continuar isento, mas acima de certo valor ele passe a pagar o imposto de renda, e pode até também ter um aumento de faixa de alíquotas, porque a nossa preocupação, quando a gente fala em aumentar alíquotas, é que é o tipo de coisa que parece justo e é justo por tornar a tributação mais progressiva. Esse conceito de progressividade da tributação, que é uma ideia assim, parece uma palavra complicada, mas é uma ideia simples. Quem pode mais, paga mais. Só que quando a gente fala em simplesmente colocar mais faixas, a gente está esquecendo que tem muitas pessoas que não estão sendo tributadas adequadamente e vão continuar sem ser, se não for revista essa questão dos lucros e dividendos. Ou seja, mega empresários recebendo milhões em lucros totalmente isentos, enquanto o trabalhador que recebe R$ 1.900 já começa a ter que pagar imposto de renda ali. É uma distorção, né, completamente sem sentido, né? Diga aí, Santana. O Uriel Vilas Boas acompanha a gente e ele diz o seguinte: os ministros de muitas áreas não são especialistas e prejudicam o nosso desenvolvimento. E no Congresso, na discussão de orçamentos, os congressistas são competentes ou apenas oportunistas? É uma questão a se discutir, né? Com relação aos ministros serem especialistas ou não, eu vou lembrar sempre do caso do Serra, né? Talvez tenha sido, eu acho que foi mesmo. Foi. O ministro na área da saúde que nós tivemos, quebrou as patentes aí dos medicamentos, né? É um grande gestor, né? Você não precisa ser especialista em determinado setor, determinada atividade, enfim. Agora tem que ser um grande gestor, né? Um cara competente. Fábio Ferraz, em Santos. Fábio Ferraz, em Santos. Falei aqui no começo, né? Você tem os números do Covid, gestor. Número de vacinados, né? Gestor. Um excelente trabalho na Secretaria de Saúde, ficou até grisalho por causa da pandemia. Edgar, e no governo federal temos um excelente ministro, que é o ministro dos Transportes, Tarcísio Freitas, que além dele conhecer bastante a área, afinal é um especialista, o grande mérito dele foi dar continuidade aos projetos que estavam em andamento há décadas. Então, o presidente Jair Bolsonaro vai lá no Nordeste tirar foto, fazer a joinha, inaugurando uma obra, mas a obra começou no governo do Lula, quer dizer, no governo da Dilma, algumas até no no final do governo do Fernando Henrique Cardoso. E o Bolsonaro vai tirar a foto ali e falar que aquilo ali é uma obra dele, mas não é, porque o grande mérito do Tarcísio, ele percebeu que existiam várias obras ou paradas ou em andamento, e ele tocou o barco e conseguiu
concluir uma boa parte dessas obras. Então, esse é o grande mérito de Tarcísio Freitas. E no governo, não sei se o Flávio vai concordar, no governo federal atual, e nós falávamos isso aqui desde o primeiro dia que o Bolsonaro assumiu a presidência da República e montou a sua equipe econômica. Sua equipe econômica era uma equipe econômica do setor privado, principalmente setor financeiro, que não tinha o menor conhecimento de finanças públicas. Finanças públicas é algo muito específico. Então, eles vieram com aquela mentalidade da livre iniciativa, do setor financeiro, e aplicar na administração pública. Não funciona com um país carente como o nosso. É a mesma coisa que você pegar um treinador de futebol de salão e colocar para treinar futebol de campo. Ou pegar um treinador de tênis, de um jogador de tênis, e treinar um time de vôlei. Não vai funcionar. Tanto que a grande maioria já saiu. Praticamente está o... É isso que eu ia perguntar. Já saiu vários, foram embora já, né? Tá Abandonaram o governo, né? Que eu me lembre, são 5. Indo o 6º agora do Banco do Brasil. Vai ficar o Guedes. Só que o Guedes não tem a mínima coerência, né? Não sei a opinião do Flávio. Não, eu concordo que essa equipe econômica, ela está muito desconectada. Foi a equipe que eu acho que mais desconhecimento de como funciona a máquina pública. E aqui eu estou falando assim, olha, para quem... eu não estou falando com preconceito. Quem entrar, quem é servidor público, conversa com a pessoa que entrar, explica. Só que eu acho que o principal problema é que essa equipe econômica não tem a ideia da função do Estado. Eu acho que esse é um problema complicado, porque é uma equipe econômica que não pensa, por exemplo, se eles falam assim, olha, preciso privatizar todas essas estatais, mas não chega e pergunta, olha, por que essa estatal foi criada? Qual a função social dessa estatal? Será que isso sustenta ou não? Ou qual é a melhor forma da gente dar continuidade da missão que essa estatal começou? Então, para dar um exemplo, teve planos, eu acho que ainda tem, infelizmente, de privatizar, por exemplo, o Serpro. O Serpro, para quem não sabe, é a empresa estatal que faz a maior parte do processamento de dados do governo federal, inclusive da Receita Federal. Ou seja, a gente passaria para uma empresa privada o processamento de todas as declarações do imposto de renda do Brasil inteiro. E o sigilo como funcionaria? Então, sem dúvida nenhuma. Aqui eu não estou... Claro, a gente pode pensar em modelos que o Serpro funcione melhor. Todo mundo... É aquela coisa, o servidor público nunca vai ser contrário a coisas que venham melhorar o serviço, tanto internamente quanto que é prestado à população. Mas isso tem que ser feito dentro de uma baliza, né? de um regramento, com critérios, enfim, né? Sem dúvida nenhuma. Flávio, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado. Até uma outra oportunidade. Espero que momentos melhores. Está difícil, né? É difícil. O Chagas normalmente conosco, Santana diariamente aqui com a gente. Segunda a sexta, ponto de vista, você sabe, ao vivo. 1h30 da tarde pela Santa Cecília TV. Reprise às 8 da noite. Obrigado. Valeu, gente. Tchau.